O Palmeiras está na semifinal da Copa Libertadores, da Conmebol Libertadores, e deixa eu só falar uma paradinha pra vocês, antes da gente começar essa análise, esse vídeo, esse pós-jogo, deixa eu só deixar um recadinho aí pra quem tá chegando e não tá entendendo o tamanho disso que tá acontecendo. Pô, Palmeiras tá na semifinal, parece repetitivo, né? Pra muita gente parece repetitivo, até porque das últimas 6 edições de Conmebol Libertadores, em 5 o Palmeiras alcançou as semifinais. Vocês têm noção do que tá rolando? Foram 13 na história, 5 só nos últimos 6 anos. O Palmeiras se tornou colossal na Libertadores. E hoje foi um jogo que a gente vai ver aqui na análise que eu vou trazer. Tenso. Todo mundo achando, tá tranquilo porque o jogo de ida foi um bom resultado. Foi tenso porque pro palmeirense não existe jogo tranquilo. É tenso. Até quando parece que não vai ser tenso, é tenso. E no final das contas o Palmeiras faz 3-1 no River Plate. Vem comigo pra análise do Calma Palmeiras, ó. Já vai deixando sua opinião sobre quem foi o melhor em campo. Pra mim eu vou falar no final do vídeo. Pra mim quem foi o melhor em campo. Deixa aí nos comentários quem foi o melhor pra você. Deixa o like e o hype pra ajudar o meu trampo aqui, fechou? Se inscreve no Calma Palmeiras se você não é inscrito. E vambora pra mais uma análise do Calma Palmeiras. Início de primeiro tempo muito complicado, tá? O River surpreendeu com a formação. Quando a gente esperava que o River viria com 3 zagueiros, né? Com o Portillo fazendo essa linha de zaga. Na verdade, o que a gente viu foi o Portillo jogando no meio campo mesmo. E o River fazendo uma saída a 4 mesmo, com Montiel e Acunha. E aí congestionou o meio com Portillo, Nacho, Castanho, Galopo e Quinteiro. Quinteiro jogando um pouco aqui pela direita e dando muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Salas caindo um pouco pelos lados. E o Palmeiras na mesma formação que a gente já imagina, né? Com o Flaco Lopes e o Vitor Roque na frente, Felipe Anderson e Andreas Pereira um pouco mais por dentro, Aníbal na saída de bola pro Evangelista fazer esse pêndulo aqui, né? Com os laterais bem espetados. Então, formação inicial do primeiro tempo era mais ou menos por ali e um jogo muito pegado no meio campo. Logo aos 2 minutos, o Palmeiras teve essa chance aqui com o Piquerez que bateu de fora da área, o Armani fez essa defesaça e o Palmeiras começou em cima do River Plate como a gente já imaginava mesmo, como pelo menos era de se esperar, o Palmeiras sufocando o River nos primeiros minutos. Só que aos 7 minutos o Gustavo Gomes fez isso aqui, cara. Qual a necessidade de fazer essa falta bizarra num jogador que tava de costas, né, indo pra linha de fundo, era só cercar, o Gustavo Gomes quis dar o carrinho, fez uma falta completamente desnecessária, bizarra a falta do Gomes e desnecessária, que geraria aí pro River a primeira chance de gol. O River que não tava conseguindo tocar na bola, teria uma chance na bola parada. E aí, uma falha bizarra do Kelvin, que saiu antes, calculou errado a rota da bola, e aí deixou livre pro Salas cabecear e fazer o gol. 1-0 pro River Plate com 7 minutos, tudo que não podia acontecer, era o Palmeiras tomar um gol cedo e tomou numa falta besta do Gustavo Gomes e numa falha besta também do Kelvin, que marcou muito mal o atacante Salas de 1,74 m. Complicado, né? A partir daí o Palmeiras sentiu. O gol do River Plate mexeu com o mental dos jogadores, a bola começou a queimar no pé de todo mundo, mas de todo mundo mesmo, desde a saída de bola quanto aos atacantes, a bola queimando no pé de todos os jogadores do Palmeiras, mano. Aos 12 minutos, escanteio batido pelo Andreas Pereira, o Murilo subiu muito bem no segundo pau, cabeceou, era o gol de empate do Palmeiras, o Armani fez essa defesaça do Armani, decisiva. E aos poucos o Palmeiras foi retomando o controle do jogo, o controle da posse de bola, foi vencendo mais duelos, coisas que ele não estava conseguindo, e o Palmeiras foi melhorando na partida. Aos 17 minutos, o que a gente sempre fala do Flaco, assim, bom jogador, mas às vezes baixa a cabeça e quer decidir sozinho, né? Baita tabela entre ele e o Felipe Anderson, que passou, levou a marcação, e aqui a gente vê livre, ali em cima, ó, no vídeo, o Kelvin, era só o Flaco Lopes rolar essa bola pro Kelvin chegar livre, pra cruzar, pra chutar, pra fazer o que quiser, mas o Flaco Lopes trouxe pra direita e quis bater de direita. Às vezes falta levantar um pouco a cabeça. Outra boa chance do Palmeiras criado, o Palmeiras que reagiu mal ao gol e era de se esperar, mas estava retomando o controle da partida. Mas uma coisa que ficava muito evidente era a falta do Andreas Pereira no jogo. O Andreas Pereira estava muito avançado, você via o Lucas Evangelista vindo construir, o Felipe Anderson, o próprio Flaco Lopes e o Andreas Pereira lá afundado na última linha, como se fosse um segundo atacante, mais ou menos o que faz o Maurício. Assim, um desperdício do que é o atleta Andreas Pereira, um volante, um terceiro meio campista ali de qualidade de construção, e ele, pô, atacando as costas, isso não é a dele, cara. Se ele não tem físico pra jogar por dentro numa região onde tem mais combate, então não adianta colocar.
estava completamente perdido porque a função dele não estava bem ajustada para esse primeiro tempo. Outra coisa que estava me incomodando também era o quanto de segunda bola o Palmeiras perdia por desatenção. O Palmeiras vencia os duelos, desarmava, a bola ficava ali meio numa zona neutra e sempre sobrava com o River, porque um jogador do Palmeiras meio que achava que o outro ia na bola e ninguém ia na bola, e a bola voltava pro River. Então, por muito tempo o Palmeiras vencia o primeiro duelo e perdia a segunda bola. Por essa desatenção, por essa falta de encaixe, eu não sei exatamente se era uma desatenção ou falta de encaixe, mas sempre dava a impressão de que tinha A e B que podia chegar na bola e um deixava pro outro e acabava ficando com o jogador do River. O Gallardo trocou o Portillo, que tinha acabado de tomar um amarelo, pelo Enzo Pérez, né? Aí ficou meio que uma dúvida, será que ele trocou porque o cara tomou um amarelo ou porque ele sentiu? Ele parecia estar sentindo, mas pode ter sido uma estratégia. Ele tomou um amarelo e saiu assim 1 minuto depois, com 26 minutos do primeiro tempo, e logo em seguida, assim que o Enzo Pérez entrou, o Flaco Lopes fez uma jogadaça pelo lado direito, rolou essa bola pra dentro, ela ficou nessa zona entre Felipe Anderson e Vitor Roque, o zagueiro acabou cortando. Era uma outra grande chance pro Palmeiras, que se ele acerta o passe no cara certo, um pouquinho mais pra trás, pelo jeito, chegava ou no Vitor Roque ou no Felipe Anderson, mas assim, por um detalhe, o Palmeiras não teve essa bola pra finalizar. E a partir daí o jogo ficou muito picotado, a arbitragem permitiu que o jogo ficasse picotado, permitiu a catimba do River, e isso aqui é completa loucura, tá? Esse lance aqui no Vitor Roque é completa loucura. Falta claríssima, que seria para amarelo pro zagueiro, pro defensor do River Plate, uma falta perto da área. O árbitro simplesmente não deu essa falta e, pô, no lance seguinte, na sequência do lance, o River chegou na cara do gol, poderia ter feito o segundo gol. Complicado demais a vida do Palmeiras. O Palmeiras se saiu bem, né? O Everton salvou, mas assim, esse lance não era pra ter acontecido. Era falta no Vitor Roque lá e cartão amarelo pro zagueiro. Árbitro muito mal nesse primeiro tempo. E aí, fim de primeiro tempo, Palmeiras muito mal no primeiro tempo. Bom, e pela minha carinha e pelo meu ânimo, vocês estão percebendo que, ó, segundo tempo, o primeiro tempo eu gravei no intervalo a parte da análise, por isso que eu tava meio mal-humorado. Segundo tempo, ó, fim de jogo, tamo suavão, começa o segundo tempo, Palmeiras volta igual, o River volta igual, mas aí o que nós tivemos com 5 minutos do segundo tempo foi simplesmente o gol que nos dava vaga, né? O gol da classificação, em tese, é esse gol aí do Vitor Roque, cabeçado, o Armani defendeu, o Vitor Roque fez o gol no rebote. Assim, Palmeiras começou ok, o River começou ok, não tava sendo um amasso, aí ó a Leila aí, peguei o vídeo do Instagram da Leila. Não estava sendo um amasso do Palmeiras, mas esse gol deu uma tranquilidade bizarra, coisa que o primeiro tempo foi tenso muito pela falta do gol. Agora, com o gol, o Palmeiras deu uma acalmada. E aí, ó, seguinte, com 58 minutos aí de jogo, isso aqui não existe, tá? Olha isso aqui, ó, isso aqui é agressão, isso aqui é agressão. Ah, mas não foi no rosto, isso aqui é agressão, tá bom? O Acunha, depois de ter empurrado o Vitor Roque, deu essa cabeçada aí no Emiliano Martins. Ah, não foi forte. Irmão, isso aqui é agressão. A gente viu o Marcos Rocha contra o Botafogo no ano passado, que ele foi empurrar o cara, bateu com o dedinho assim, ó, na bochecha do cara do Botafogo, nem lembro quem foi. Foi expulso, a gente perdeu o Brasileirão naquele lance. E eu vim aqui e falei, o Marcos Rocha foi bem expulso. Agressão, não tem que medir o tamanho da agressão pra ver se é vermelho. Foi uma agressão leve, mas foi uma agressão. Isso é agressão. O Acunha deveria ter sido expulso com 58 minutos do segundo tempo. Ia tranquilizar demais o jogo do Palmeiras. O VAR nem chamou. O Acunha tomou amarelo e o Vitor Roque, que provocou a jogada ali, também tomou amarelo. Então já começa aí a gente perceber que a arbitragem estava muito tendenciosa. E aí no lance seguinte, o Palmeiras está todo enervado com aquele lance. Ó, teve essa bola longa aí onde o Gustavo Gomes se lesionou. O Salas ganhou do Gustavo Gomes, bateu por cima do Everton, mas a bola, graças a Deus, foi pra fora. Então assim, o Palmeiras, pô, ficou meio pilhado naquele lance, bobeou na marcação e quase tomou o gol de empate, não. Seria empate no agregado, mas seria o 2-1 pro Rio. E aí com essa lesão do Gomes, né, o Abel foi obrigado a tirar ele de campo e colocou o Bruno Fux pra fazer essa zaga, e entrou muito bem o Bruno Fux, tá? Já já a gente fala dele. E mano, você via que o árbitro tava perdidaço, cara. Ele deu um segundo cartão amarelo pro Salas do River Plate, num lance lá com o Kelvin, que deu um chutão, o Salas deu um carrinho nele, lance para amarelo, beleza, ele foi lá, deu um amarelo, pum, vermelho. Ah, o Salas falou, você tá louco, mano. E o Salas não tinha amarelo. O árbitro deu o segundo cartão amarelo para um cara que não tinha o primeiro. Você via que o árbitro, tá tendencioso, quer ajudar o River Plate? Eu não sei, cara, não vou ficar julgando a intenção de ninguém, mas que ele fez uma arbitragem péssima e para mim, pró-River, ok, sim, é isso que eu penso. Agora, ele quase expulsou um cara do River que não fazia sentido. E aí muita gente vai entrar numa brisa de tipo, não, Rick, ele só fez isso porque é óbvio que
ele olhar lá e falar, não, errei, ele não tinha amarelo, ia passar uma falsa impressão de que ele expulsaria um cara do River, quando na verdade ele jamais expulsaria um cara do River. Vão começar as teorias, eu não entro nessa, mas que a arbitragem dele tava tão zoada e ele tava tão perdido, pra mim ficou muito claro nesse lance, onde ele expulsou um cara que não tinha primeiro amarelo, obviamente, isso foi corrigido rapidamente. E aí entramos num período do jogo muito tenso, cara, que a impressão é que algum problema ia acontecer. O Borja tinha acabado de entrar, tava dando um trabalhaço pra nossa defesa, né? A gente tava sem o Gustavo Gomes, que é o melhor marcador, assim, de incomodar centroavante. O Fux até entrou bem nisso, mas o Borja tava dando muito trabalho. Teve essa bola batida pelo Lencina, que bateu no próprio Borja, ele bateu travado no próprio Borja, a bola subiu, quase encobriu o Everton, na verdade encobriu o Everton, mas foi pra fora. Seria um golaço, um gol meio sem querer e bonito ao mesmo tempo do River, e o Palmeiras estava começando a ficar nas cordas aí. 2 minutos depois o Borja faz um facão, recebe, gira e bate, o Everton faz uma defesaça, o Everton muito bem no jogo, tá? Tava com uma cara, vou falar, quero saber a opinião de vocês, tava com uma cara de que ia sair um gol do Borja nesse jogo. O Borja entrou muito bem, tava com uma cara de que o gol do Borja tava, ó, esquentando que ia acontecer a qualquer momento, e aí o Everton foi muito bem, e aí o Abel, percebendo essa situação do time do Palmeiras, que estava começando a tomar uma pressãozinha do River, ele fez 2 modificações que muita gente pode ter criticado, eu vi em rede social muita gente criticando, mas para mim fez total sentido. Ele colocou 2 jogadores, o primeiro, ele trocou o Aníbal Moreno pelo Emiliano Martinez, e aqui fazia total sentido, porque o Emiliano Martinez é mais alto, e o River estava começando a cruzar muita bola na área, então num determinado momento ele podia ser mais útil do que o Aníbal nessa bola aérea, como um cara que desarma, ele tem uma técnica boa também, não perde nada pro Aníbal. E a segunda alteração que eu achei perfeita foi a saída do Andréas Pereira, que, vamos falar a verdade, foi muito mal, um dos piores do Palmeiras em campo hoje com a bola. Sem a bola ele se doou bastante, mas não fez uma boa partida, para colocar o Facundo Torres, que obviamente ele é mais ofensivo que o Andréas, mas ele tem um físico melhor, recompõe melhor e poderia fechar essa segunda linha muito melhor do que o Andréas estava fechando, e o Andréas já estava pregadaço no jogo. Então assim, uma boa entrada do Facundo Torres, que tinha feito um bom jogo da última vez que entrou, e dessa vez entrou, e entrou bem. E aí eu pergunto pra vocês, olha essa falta do Acunha na entrada da área, ele que já tinha amarelo, matou a jogada promissora ali, o drible do Kelvin, falta pra segundo amarelo, falta pra expulsar o Acunha, e o juizão não tirava esse cartão do bolso. Bizarro, o passe livre que teve o Acunha pra bater depois que ele já tinha o amarelo, por ter agredido um cara e já merecia o vermelho. Bizarro. Pô, falta o Palmeiras entrar da área, mas era pro Acunha ter sido expulso com 77 minutos de jogo. E na cobrança dessa falta, o Piqueires bateu em gol, o Armani defendeu e soltou. E quando a gente olha pra esse frame parado, pô, é inacreditável. A bola passou no meio das pernas do Vitor Roque nessa sobra. Ele não conseguiu fechar a perna, dominar, chutar, sei lá. Foi muito rápido, óbvio. O frame parado é injusto. Não tô nem criticando o Vitor Roque, não. Mas assim, a gente olha o frame parado. Era a chance do Palmeiras fazer o 2-1 aí. Por muito pouco o Palmeiras não fez o segundo gol aos 80 minutos. Mas logo em seguida o Fux bateu uma falta rápida pro Facundo Torres, que tava em condição legal. Saiu cara a cara com o Armani. E aí, meu amigo, o seu Acunha fez a falta, teve que fazer a falta, e aí não tinha como o árbitro não dar o pênalti e não dar o vermelho pra ele. Óbvio, muita gente vai falar, pô, mas deveria dar o vermelho direto. Ele deu o amarelo pro Acunha, que já tinha, que virou um vermelho. Mas de fato, quando você faz um pênalti sendo o último homem, não pode ter a punição dupla, né? Então o que seria pra vermelho diminui pra amarelo, mas como ele já tinha, ele acabou sendo expulso. E vamos falar a verdade, o árbitro não tava querendo expulsar não, mas ali ele não tinha o que fazer, mano. Não tinha o que fazer. Isso já aos 90 minutos de jogo. E aí o que tivemos foi simplesmente o Flaco Lopes indo pra bola e fazendo o seu gol. Ó, toma! Gol do Flaco Lopes. Imagem aqui, ó, do Instagram da Leila Pereira. Ó, quer ver? Quer ver a Leila? Ah, gente, estão mais calmos. E aí o Palmeiras praticamente sacramentou a classificação. Já não tinha muito mais o que o River pudesse fazer para evitar essa classificação do Palmeiras. Ainda assim, o Palmeiras fez o terceiro gol com o Flaco Lopes. Esse eu não posso colocar a imagem aqui. Imagem da Conmebol eu não posso colocar, por isso que eu tô colocando mais os prints. E esses vídeos com movimentos são de gente que grava da arquibancada e tudo mais. E esse aí eu não encontrei, então não tem como eu colocar. Mas vocês já viram um gol, jogadaço do Veiga com o Flaco Lopes. Trouxe pro fundo, bateu desviado. Meio que deu uma enganada ali no Armani. 3-1 pro Palmeiras, que está na semifinal da Libertadores. E é aquilo que eu falei antes, Palmeiras na Libertadores
está gigantesco, está cada vez mais gigantesco. São 5 semifinais nos últimos 6 anos. E aí o Palmeiras vai muito forte para enfrentar ou o LDU ou o São Paulo. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo e quem vocês acham que foi o melhor em campo. Eu não falei dele aqui durante a análise, porque eu prometi que eu falaria após, no final dessa análise, que pra mim o melhor em campo foi o Lucas Evangelista. Cara, o que o Lucas Evangelista jogou de futebol hoje é maluquice. É maluquice, aparecia em todos os lados do campo. Não parecia ter 30 anos, parecia um moleque de tanto vigor físico que ele tinha. Toda bola que ele recebia, girava, fazia que para um lado, girava para o outro, deixava a marcação do River perdidinha. Tá com saída para os dois lados. O Lucas Evangelista é um cara que a gente sempre falava, pô, é meio burocrático, né? Ele recebe, já toca pro mesmo lado, não tem o giro, não tem a mudança de direção. Ele tá mudando toda hora de direção. Muitas vezes ele muda uma vez, o cara acha que vai, ele muda de novo. Assim, dinâmico, jogando muita bola, combativo, marcou muito bem, participou de praticamente todos os lances. Todos os lances do Palmeiras no campo de ataque, todos teve a participação do Lucas Evangelista. Assim, foi uma partida de manual do Evangelista. Eu vou fazer uma análise sobre ele amanhã. Vou tirar um tempinho para fazer uma análise sobre ele amanhã, mas assim, foi um masterclass de segundo volante do Evangelista. Assustador o que jogou o Lucas Evangelista hoje no Allianz Parque. Quero saber se vocês concordam comigo, quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, tá bom? E vocês gostaram desse tipo de conteúdo, desse tipo de análise? Um pouco menos tática, um pouco mais falando da timeline do jogo, uma análise mais fria, para depois a gente fazer uma análise tática separada. Quero saber a opinião de vocês, gostaram assim? Deixa aqui nos comentários. E tamo na semifinal, moleque, ó. 2 jogos, 2 vitórias nessa camisa aqui, ó. E ó, nesse momento, 00:06. Meu aniversário, tá? Meu aniversário. Deixem parabéns pra mim aqui nos comentários. Tamo junto, amanhã tem live. Avante palestra!